Olá, maravilhosas! Sejam muito bem-vindas e bem-vindo, porque eu sei que pode ter homem que está assistindo a gente também, ao podcast Conta Com Elas. Hoje a gente está no nosso segundo episódio e é uma satisfação receber vocês aqui. A gente preparou conteúdo muito rico e a gente espera que seja uma troca muito prazerosa para vocês. Bom, hoje a gente vai falar de contabilidade e empreendedorismo. Acho que todo mundo tem dúvida de como que começa, o que que eu faço. Eu já passei por essa situação e eu, assim, sabe quando você dá um Google e você não sabe para quem você pergunta, o que que você faz? Pois é, então assiste esse episódio que a gente vai falar exatamente o beabá e principalmente com segurança e confiança, porque você vai escutar de profissionais que estão já no mercado, são especialistas, e aí você pode ficar assim tranquilinho e tirar suas ideias do papel. Ou também, se você já começou e tá tudo errado e fez os trem, sabe, que o primo ensinou, que a família, né, papel e caneta que você vai entender aqui o beabá de como vai acontecer. Bom, e para isso nós temos 2 convidadas que são já desse podcast, na verdade todas elas, né, do Conta Com Elas, e eu vou apresentar brevemente para que a gente possa entender e conhecer um pouco mais esse assunto tão importante de hoje. Então, primeiramente, estou aqui com a Natália Martins, sócia fundadora da Sim Contabilidade, especialista em liderança, pós-graduada em gestão de negócio e pessoas. Olá, Natália. Olá, Adri. Olá, maravilhosas. Espero que vocês tenham um episódio incrível hoje, que a gente consiga tirar, assim, boas dúvidas para vocês hoje. Isso, e também estamos aqui com a Cássia Vasconcelos, sócia da Sim Contabilidade, pós-graduada em auditoria e controle gerencial, mestre em administração pública com ênfase em finanças. Oi, Cássia. Olá, Adriane, tudo bem? Olá, maravilhosas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Eu espero que a gente possa contribuir com vocês hoje e vocês possam entender que contabilidade e finanças não é um bicho de sete cabeças e nós estamos aqui para auxiliá-las. Arrasou. Bom, vamos começar do começo. Então, assim, o que que é contabilidade para quem empreende? Abrange o quê? Vocês fazem o quê? Me fala. Então, a contabilidade, ela cuida da parte burocrática das empresas. Então, toda essa parte que passa por criação de CNPJ, por imposto, essa parte de calcular os impostos, de guia, de regularizar perante os órgãos competentes, prefeitura, estado, União, tirar alvará de funcionamento, alvará sanitário, tudo isso a contabilidade faz. A gente é a primeira coisa que tem que pensar, né? Então, Com e é certeza. qualquer negócio. Hoje, como é a legislação no Brasil, assim, é obrigatório ter, seja comércio, seja para quem é infoprodutor, do online, marketing, é todo mundo? Todo negócio precisa ter contabilidade. O que que acontece? O MEI, ele não é obrigado a ter um contador vinculado. Uhum. Então, me cadastrei como MEI, sou obrigado a ter um contador? Não, você não é obrigado. Porém, caso você não tenha, você vai ter que estar atento a todas essas regras que a contabilidade cuida, porque aí vai ser uma obrigação sua. Hum, Então, assim, é obrigado? Não é. Porém, se você não tiver, pode ser que você venha a ter problemas pela falta de uma contabilidade te orientando. entendi. E dá 2 passos para trás. O que que é MEI? Tá, vamos lá. Vamos começar do começo. Hoje nós temos basicamente, temos mais alguns, mas basicamente 4 formas de tributação. A primeira é o MEI, que é o que a maioria dos empreendedores do país hoje são. O MEI, ele não é obrigado a ter contabilidade, ele mesmo pode fazer o cadastro dele perante a Receita Federal, porém, o MEI, ele só pode ter um faturamento de até 81.000 no prazo de 12 meses, o que Uhum, dá aí uma média de R$ 6.750 por mês. uhum. E o MEI, ele só pode ter um funcionário. Então, ele fica Ah, limitado. A partir do momento que ele ultrapassa o faturamento ou que ele precisa ter mais de um funcionário, aí ele já não pode ser MEI mais. Depois do MEI, a gente tem aí o Simples Nacional. Quem está enquadrado no Simples Nacional? Microempresas, empresas de pequeno porte, geralmente são essas empresas. Empresas que faturam até 3.600.000. uhum. Posso passar um pouquinho? Pode, até 4.200.000 mais ou menos você pode. Porém, você precisa recolher alguns tributos fora. Então, não é interessante para um MEI faturar mais do que 3.600.000 Hum. para no Simples Nacional. O MEI é o anterior. No caso do Simples Nacional, ele já é obrigado a ter um contador vinculado. Então, você precisa ter um responsável perante a Cefaz, um responsável perante a Receita Federal.
Depois do Simples Nacional, a gente tem o lucro presumido, que é uma outra forma de tributação. Como que funciona o lucro presumido? A Receita Federal tem uma tabela na qual ela presume que, de acordo com o seu negócio, se você é prestador de serviço, se você tem um comércio, ela presume o percentual de lucro que você tem. Então, os seus impostos, eles são calculados parte em cima do seu faturamento bruto e parte em cima desse percentual que a Receita Federal estipula para o seu tipo de negócio. Aí a gente, até aqui, é um negocinho mais tranquilo. Aí, a partir daqui, a gente parte para o lucro real, que de todas as formas de tributação é a mais complexa e é a mais fiscalizada. Então, assim, a Receita Federal, ela literalmente coloca um holofote em cima dos seus negócios quando você é do lucro real. Por quê? Porque quando você é do lucro real, você informa, tanto para a Cefaz, Prefeitura, quanto para a Receita Federal, o que entrou na sua empresa e o que saiu. O que você teve de gasto, o que aconteceu de verdade. E em cima do lucro que você apura disso, é que você paga ou não os seus impostos. Então, acontece de você ter crédito, por exemplo, você não vai pagar imposto. Então, isso faz com que o fisco, tanto a Cefaz, Prefeitura, quanto a Receita Federal, eles fiquem de olhos muito abertos em cima de você, para ver se você realmente não tem que pagar nenhum imposto. Então, de tributação, são esses os básicos. E esse último não tem a ver com faturamento, porque eu fiquei imaginando você falando aí, e até onde eu sei, eu não sou contadora, vocês lembram disso. Eu escuto falar muito que supermercado, o varejo é um dos mais difíceis, Sim, porque teoricamente tudo que vende emite um cupom fiscal, é tudo muito mais fiscalizado e correto, né? Dentro do que chega e do que sai. deveria Esse é um ser. exemplo? Teoricamente, sim. Dos grandes, a gente sabe que não tem como fugir. Mas brasileiro ruma, né, jeitinhos. Infelizmente. Mas esse é um exemplo, então, do lucro real. Sim, do lucro real. Aí já não leva tanto em consideração a questão do faturamento. Existem sim alguns negócios que, quando estão no lucro real, tem alguma previsão legal específica aonde alguns impostos são apurados em cima do faturamento. Mas a grande maioria é sobre a movimentação, entrada e saída. Uhum, entendi. Ah, e uma dúvida, né? Ah, você explicou muito bem, então, como a maioria dos brasileiros que estão empreendendo, ou os autônomos, começam com o MEI. Exatamente. Mas existe uma diferença, por exemplo, de tipo de serviço? Por exemplo, eu estou começando agora uma empresa de doces. Não vou ter funcionário por enquanto, quero pagar o mínimo possível de imposto, estou ali sobrevivendo. Não vou ter mais de 6.000, mais ou menos, né, de faturamento 650. mês. Eu estou começando, então vou começar como MEI. Existe algum segmento que não se enquadra? Tipo assim, profissional de saúde não pode ser MEI. Tem essa diferença também? Porque eu imagino que tem gente acompanhando a gente que quer começar a vender algo, mas também quer se vender, ou vender um serviço, também tem uma diferença assim? Diferenciação no MEI, a gente vai ter dois casos. Primeiro, a parte de transporte. Geralmente, quando é caminhoneiro, alguma coisa, existe um MEI específico para caminhoneiros. Então, no MEI caminhoneiro, o faturamento pode ser maior, pode chegar até 20 mil. Uhum. Mas isso ainda como MEI. Agora, quem não pode ser MEI? Nenhum profissional que tenha conselho de classe pode ser MEI. Então, por exemplo, você é nutricionista, você tem um conselho de classe, você não pode ser MEI. É Interessante. médico, dentista, contador, advogado, não pode ser MEI. Nenhum profissional que responde a uma entidade de classe pode ser MEI. Eu recebo muito, inclusive, personal trainer. Uhum. Não pode ser MEI. Às vezes não tem um faturamento que chegue a 6.750 no mês, porém, por responder a um conselho de classe, ele não pode ser MEI. Boa. Olha pra você ver, porque a gente olha a primeira regra e fala: claro, vou pagar menos 81 mil imposto, ali, MEI. Você MEI. Ah, E inclusive, você acho que ao redor, né, tem muitos MEI. Então, assim, representantes normalmente são MEIs, Não pode. mas eles têm um sindicato, Representante não? comercial tem um sindicato específico, ele não pode Então pode ser ter MEI. sindicato também, não Conselho Federal de Nutrição, Conselho Federal de Não Farmácia. pode. Gente, que complexo. Muito Realmente, complexo. vocês vão pro céu. Por isso que a gente volta naquela questão. Eu sou obrigada a ter um contador? Não.
Mas se você tiver a orientação de um contador, a chance de você errar e de ter um problema é menor. Isso faz muita diferença, assim, o acompanhamento do contador, porque é a gente que vai, por exemplo, auxiliar nos controles, né? Porque a contabilidade não é só a gente, assim, hoje a gente tem que entender que a contabilidade não é só um gerador de guia. Não é só a pessoa que vou calcular seus impostos, não é. Até porque com o avanço da inteligência artificial, o contador que só faz guia, ele não é muito parceiro do negócio, né? Não. Então, mesmo que a pessoa seja MEI, ela precisa de uma orientação profissional ali. Até porque quem faz o MEI tem a intenção de sair do MEI, assim, né? Quer Pelo menos faturar. deveria ter, né? Queremos crescer. Sim, todo mundo, 81 mil, não, né, não deveria ser limitante. Então, assim, mesmo que não seja obrigado, parte muito para a questão gerencial. Uhum. Mesmo que não seja obrigado, a gente pode auxiliar o empreendedor em outras questões que não só tributário, porque, assim, falando legalmente, não tem obrigação. Né? Então, mas parte muito para essa questão gerencial, Exatamente. a presença do contador. Inclusive, nós temos muitos clientes lá na 5 que são MEI. Por que eles Sim. optam por pagar uma contabilidade se ele pode entrar e gerar a guia do MEI dele, porque é uma guia automática? Porque eles querem que a gente justamente faça esse controle. Uhum. Por quê? Vamos supor que é um MEI de comércio, igual você falou, é uma doceria. Uhum. Você vende os seus doces, mas você compra para você produzir também. Uhum. O MEI ele pode ser desenquadrado tanto pelo faturamento quanto pelo excesso de compra. Ah, interessante. Então, o pessoal, eles optam por ter uma consultoria com a gente, por quê? Porque a gente está analisando as entradas, a gente está analisando as saídas. Então, se a gente vê que por algum motivo ele vai desenquadrar, a gente já entra em contato e a gente já negocia com eles antes para a gente fazer o processo correto. Porque depois que você recebe uma notificação da Cefaz, aí acabou. Você é Já obrigada a Ele desenquadrar. vai ficar de olho, né? E vai ser caro e vai pagar a multa. Acho que não vale a pena. Não. Não vale a pena. Até aproveitando que vocês têm cliente MEI, vocês têm alguma história, assim, de algum caso, de algum cliente que começou errado e aí depois de ter conseguido ou que vocês começaram certo e isso fez com que o negócio dele crescesse mais, ou que pegou uma situação, assim, complexa de um começo mais bagunçado e vocês conseguiram trazer uma diferença, assim? Então, na verdade, a gente tem vários, né? Se eu vou contar um específico, espero muito, inclusive, que ele veja esse episódio. Samuel, meu querido. Samuel é cliente Temos da nomes. 5 desde o primeiro ano. Uau! Então, assim, ele realmente quis começar certo. Uhum. E a gente fez consultoria com o Samuel desde o começo. Ele veio acompanhando, a gente acompanhando, dando todo suporte para ele, colocando tudo em ordem. No início desse ano, Samuel, a gente sentou, conversou. Agora a gente está pronto para a próxima fase. Uau! E assim, ele fez tudo tão certinho, o acompanhamento com a gente foi tão cravadinho que quando chegou a hora de migrar, ele estava preparado para crescer. Não foi doloroso, não foi porque ele levou uma multa. Não, ele simplesmente se preparou para aquilo. Em contrapartida, a gente tem uma cliente que entrou recentemente, que ela veio para a gente para fazer declaração de imposto de renda. Uhum. Maio. Em maio, nós descobrimos que ela havia sido desenquadrada do MEI em janeiro. Uau! Ela não sabia. E Isso ela que eu ia não falar, ela não sabia. é notificada, não nada, sabia. porque não tinha alguém acompanhando por ela. Exatamente. Exatamente. Como que a gente soube? Quando ela passou o faturamento pra gente, eu falei, olha, eu vou lançar aqui sua declaração, mas a hora que eu colocar esse faturamento, a Receita vai te desenquadrar automaticamente. E aí já falei pra ela valor de multa e tudo, e ela foi obrigada a, sem nenhum planejamento, fazer a migração. Aí, quando acontece isso, a gente precisa calcular os impostos dela desde janeiro. Então, ela, além dela pagar a multa por ter sido desenquadrada, ela ainda está pagando os impostos de janeiro até maio. Com juro, multa e tudo mais. Entendi. Então, Não assim, é um vale. processo complexo e caro. Não, é engraçado que talvez as pessoas pensam, né, então assim, você que não tem um contador hoje, tá achando que não precisa, você acha que você vai receber uma carta, né, escrita à mão Às da vezes Receita é, Federal: às vezes "Oi, é, tudo meu bom? Você querido. tá faturando Olá, 150, querido. acho que você não precisa, não dá pra ser mais MEI". O pior é que quando acontece de receber a carta, quando recebe é pior ainda. Porque no Porque o trem já caso tá feio. dela, nós vimos. Então, Se não tivesse ela visto, né, declarou. por exemplo. Quando é a Receita ou a Cefaz que vê, aí não tem conversa, aí a multa é muito mais alta.
entendeu? Sim. Então, se você pode receber uma carta, você pode. Mas vai ser pior ainda caso você receba essa carta. Cara, e eu vejo, assim, até pegando um gancho que você falou, Cássia, sobre a inteligência artificial, a evolução que a gente tem em relação ao mundo e a compilação de dados. Então, assim, eu entendo, talvez você fala assim, eu tenho lá em casa, a gente sempre fez assim, deu tudo certo, não, mas eu tenho um amigo que tá Vai, assim, Imagina, nananã. isso não acontece na contabilidade, a gente não ouve Não, isso. nunca aconteceu. Não Isso não tinha. acontece lá perto de mim. Então, assim, eu imagino como agora tá mais fácil eu linkar os dados. Então, assim, sim, cruzamento de poucas dados. informações você tem, assim, você pega, né? Assim, Sim. um errinho. Então, Sim. compensa. Aí, o preço que você acha que você tá economizando por pagar, né, um serviço de contabilidade, você vai pagar tão mais nos juros. E eu acho que isso, eu não sei como é em relação à fiscalização, mas eu acho que assim, o momento que você dá uma manchadinha com os órgãos, eu acho que seu nome tem um asterisco. Então, assim, tipo, quando você foi barrado no aeroporto, sabe? Você, tipo, olha, acho que você vai passar mais vezes pela revista, porque uma vez você já deu, não sei por quê, você vai ser chamado com mais vezes. Deixa eu fazer só Sim. um comentário sobre o MEI para terem mais cuidado ainda. Quando você tem uma empresa normal que a gente fala, a empresa não é do MEI, que é a empresa do Simples, ou do Presumido, alguma coisa assim, o seu CPF, ele é separado do seu CNPJ. Nossa, isso é muito importante. Tá? Quando a gente fala de MEI, a movimentação ela é uma só. Porque o MEI ele não é obrigado a ter uma conta pessoa jurídica, por exemplo. Então, quando a Receita Federal ela fiscaliza o MEI, ela não fiscaliza o CNPJ. Ela fiscaliza o CNPJ e o CPF do responsável. Então, às vezes, você fala assim, não, mas no meu CNPJ, lá na minha conta, eu estou movimentando só 50 mil por mês. Mas na sua conta, você está movimentando 100. Física. A Receita, ela não vai olhar só o CNPJ, ela vai olhar as duas e ela vai somar. Caraca. Já aconteceu, isso é real, já aconteceu de chegar um MEI no escritório para eu fazer uma declaração de imposto de renda, ele faturava 300 mil no ano. Ele pode faturar 81 mil. Gente, até eu que não sou, eu acho que eu já... E a resposta dele pra mim era, não, mas parte eu tô movimentando na minha conta pessoa física. Meu querido, pra Receita Federal, não interessa. Não tem conversa. A Receita Federal vai te desenquadrar. E quando desenquadra, ela volta cobrando retroativamente. Então, assim, tem que ter muito cuidado. E é o que você falou. E a gente fala muito isso lá na 5. Está cada dia mais fácil a Receita Federal cruzar dados. Sim. Então, cada vez mais, esse ano aconteceu muito, a gente teve muito caso de MEI desenquadrado compulsoriamente e vai acontecer cada vez mais. Não tem como fugir, não tem como fugir. A Receita tá de olho em tudo, assim, porque hoje em dia é tudo muito digital. Então, assim, não tem como você esconder. Antigamente, beleza. Antigamente dava para esconder mais as coisas. Hoje em dia, não dá. Não dá, porque tá tudo... A quantidade de dados que a Receita pega e analisa, eu acho que isso vai começar a ser muito mais frequente. Então, não tenta a sorte. Faz negócio. Sabe quando o povo pergunta para colocar CPF na nota, esses trem, assim, tem alguma coisa a ver? Isso diminui alguma coisa de imposto? Ou, por exemplo, algumas compras, quem mexe com supermercado, por exemplo, eu vejo que tem alguns supermercados que tem lá um caixa de CNPJ. E aí, declarar mais lá ajuda, pior? É uma forma de rastrear também ou não tem nada a ver? Porque eu vejo que o governo parece que faz uns incentivos para essas declarações, mas nada a ver, né? Vou ser muito sincera, essa é uma forma do governo rastrear, não é? Então, é isso que eu tô percebendo. Tem um programa que é a nota fiscal, como é que é o nome? Nota fiscal Goiânia? Acho Goiana? Alguma coisa assim. Mas, assim, isso também é uma forma de ficar de Então, olho. Então, assim... não tem muito, né? Inclusive, eu não coloco meu CPF em nada. Mas tem alguns lugares que você nem consegue comprar se não colocar o CPF. E eles não sei agora já se isso estão assim, vai... coloca, por favor. Isso. Você não tem opção de não quero. Não, tem que pôr, porque senão o sistema não abre. Então, assim, daqui pouco tempo vai ser praticamente impossível você esconder o que você faz. Daqui pouco tempo, vamos falar 2026, porque a partir de 2026... Pouco tempo mesmo. A partir de 2026, com a reforma tributária, as empresas, elas vão ser obrigadas a informar quem está comprando. Segundo, você comprou, você vai ter automaticamente seu imposto retido naquele momento. Não vou entrar nesse detalhe agora, porque depois a gente vai trazer uma especialista para falar sobre isso, mas já em 2026, o que já está difícil para o empreendedor vai ficar pior ainda, porque vai ser mais rastreado ainda. Então, assim, não é um longo prazo daqui a muitos anos, é um longo prazo ano que vem.
Nossa, e ainda falando dessa diferença de CPF e CNPJ, eu queria também que vocês dessem alguma dica ou alguma orientação, porque eu imagino, igual vocês falaram, vocês pegam muito isso. Quem tá começando agora, às vezes nem abre uma conta PJ, né? Uhum. Quem dirá declarar, ou fazer uma empresa mesmo, e abrir uma conta e separar as movimentações, ela vai vendendo um negocinho ali, um Uber, eu tô só complementando a renda, assim, qual a dica para quem acha que não tem que começar, que não tem que fazer certo? Não, mas eu sou pequena ainda. Aqui nossa Quando eu crescer eu especialista. vou. Qual o problema disso? Não, então, tudo a gente tem que entender que a gente parte do controle. As meninas ficam brincando no escritório que eu sou a louca das planilhas, que eu sou a louca do controle, mas precisa ter, você precisa fazer separação, porque se você não faz, a chance de você perder o controle é muito, muito alta. Então, assim, o ideal é sim separar as contas, até porque a gente não pode misturar. Não, assim, a gente não pode saquear, a gente fala muito que a gente não pode saquear a empresa. Então, assim, você tem que ter controle naquilo que entra, que é seu, naquilo que entra que é da empresa, e você tem que fazer o controle disso também do que está saindo. Sim. Porque, por exemplo, às vezes as pessoas, assim, vamos supor lá, então, tem uma empresa, eu nem sei quando que entra no meu caixa, porque às vezes eu vendo muito, mas eu não estou vendo dinheiro, porque tem diferença do que é lucro e do que é caixa. Então, assim, Uhum. muita gente acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não mesmo. Lucro é o que você vende e caixa é o que efetivamente entra. Então, se você não tem controle do que entra realmente no caixa, ali, você não faz um acompanhamento de fluxo de caixa, do que entra e do que sai, a chance de você se embananar aí é muito alta. Então, assim, é importante fazer o controle. A gente tem que fazer tudo com intencionalidade. Então, se você abrir um negócio, se você quer fazer uma renda extra, faça seu controle de entradas e saídas. Define, por exemplo, um valor. Vamos supor que você abre uma empresa, e aí você tá entrando dinheiro, mas você não definiu, por exemplo, um valor para você tirar. Você precisa definir um valor para você tirar, porque senão você vai acabar quebrando seu negócio. Sim. Porque o que quebra a empresa não é falta de lucro, é falta de caixa. Uau. Mas sem controle não tem como você pegar isso. Então, assim, controle. Nem que seja na E é planilha do básico, Excel. né? Isso que eu ia falar. E você Controle. pode começar assim com o básico. Você faz uma aba, Sim. entradas, tudo que entrou, todo mundo que te Isso. pagou, todo mundo que chegou, saídas, tudo que você tá pagando Isso. da E empresa. assim, não tem problema, por exemplo, você comprar as brusinhas. Sim. Desde que as brusinhas estejam no seu controle, entendeu? Sim. Tá tudo certo, desde que você planeje. Quanto que eu posso, né? Exatamente, porque senão você gasta assim, e acaba endividando, e entra e quebra negócio e traz muito problema, né? Então, assim, tem que ter essa consciência do controle, tanto de Azul. entradas quanto de saídas. E hoje tá tão simples, eu tava com um cliente sexta-feira, e o que que ele... Eu fiquei chocada, inclusive, ele me falou assim, eu faço abertura e fechamento do meu caixa na inteligência artificial. Gente, hoje em Como que chama, dia meu tem Deus? Eu já esqueci ferramenta... até o nome do ChatGPT? negócio. ChatGPT. Aí ele foi me explicando como que ele faz. Sim. Ele joga lá, olha, hoje meu caixa abriu com R$100. Aí ele joga lá o relatório do que ele vendeu, joga o relatório do que ele comprou naquele dia. E aí, olha, meu caixa fechou com tanto. No outro dia, ele chega, meu caixa abriu com tanto. Ele falou que o ChatGPT já fala para ele, olha, ontem você fechou seu caixa com 100 e agora você está me falando que seu caixa tem 90. O que você fez com esses R$10? Gente, que maravilhoso. Assim, Então, hoje em dia assim, é muito simples tá mais controlar. Tá acessível. cada vez Sim. mais simples ter esse Aplicativo controle. que faz automatização. Automatização. Por exemplo, das compras de cartão, você compra no cartão, já aparece um aplicativo que você gastou. Tem vários aplicativos assim. Meu E tem alguns que Deus, são que gratuitos, maravilha. inclusive. E compensa, porque se você não sabe o que você gasta, você não consegue juntar, você não consegue investir. E aí você fica nessa de ficar enxugando gelo, né? Assim, secando gelo. Não sabe o que está acontecendo. É. A frase que a Cássia falou, ela é a coisa mais real que existe. As empresas quebram não é por falta de lucro, é por falta de caixa. Sim. Por quê? Porque elas não têm controle. E qual é o limite, assim, agora um pouco mais de vida prática, né? Assim, quando vocês acham que eu tenho que investir, porque eu tô no começo, porque eu tenho que fazer o negócio acontecer, vocês acham até que margem, por exemplo? Vamos supor, não tenho caixa, mas eu entendo que eu acredito no meu negócio, eu arrumei um investimento, eu fui lá no banco e falei, banco, assim, tinha uma ideia maravilhosa. Me arruma 50 mil que eu vou fazer esse negócio funcionar. Vocês indicam, assim, vocês têm uma experiência para poder dar coragem para quem é de coragem ou freia, olha, eu acho que você tem que fazer uma conta que esses 50 mil, dá esse mesmo exemplo. Esses 50 mil que você pegou, você tem que se pagar em X anos, em 2 anos. Hoje, se chegasse alguém assim, com essa ideia para vocês, qual que seria o conselho? Olha,
empreende, não empreende, diminui seu custo, investe menos, vamos começar mais baixo. Não sei se tiver algum caso assim. Eu entendo que quando você pega dinheiro emprestado para iniciar um negócio, você fugiu da parte principal de iniciar um negócio, que é um planejamento. Exatamente. Porque para você empreender, você precisa se planejar. Então, é muito arriscado você iniciar um negócio com capital de terceiro. Uhum. Até porque você vai pagar juro em cima daquele valor. E você nem testou o seu negócio ainda, Nem você sabe se nem vai- sabe como que ele vai funcionar, o que vai ser de fato o seu poder de pagar algo. Esses dias um cliente mesmo entrou em contato, falou: olha, eu tô com um empréstimo liberado e eu quero pegar para pagar minhas contas. Eu falei: ok, suas contas estão vencidas? Ele falou: não. Falei: então, para mim, isso não faz o menor sentido. Por que você vai pagar juro de um empréstimo para pagar contas que não Que não estão venceu. vencidas? Vai ser juros Se onde você não me, existe, ele se vai você colocar. me falar que Exatamente. vai pegar para você investir, que você vai comprar maquinário, alguma coisa, eu vou ficar calada, porque isso vai gerar, né, lucro para o seu negócio futuramente. Agora, para pagar dívida ou para começar, eu não indico. Mas cada caso é um caso, Assim, por isso que a gente fala precisa que, ser analisado, é igual a né? Natália falou, cada caso é um caso. Então, assim, eu quero, não sei, vamos sentar? Qual que é o seu planejamento? O que que você planeja? Tudo parte do planejamento. Até porque um negócio, ele demora alguns meses para ele te dar resultado, de fato. Sim. Enquanto Sim. esse negócio demora para te dar resultado, você tem condição de pagar essa parcela? Porque pode ser que você não venda o suficiente para pagar essa parcela durante esse mês. Então, tudo parte de planejamento. E não é planejamento aleatório, é planejamento financeiro mesmo, de guardar dinheiro, de ter uma reserva, de saber o que você pode e o que você não pode pagar. Sou melhor nisso? Não sou, para isso eu tenho a Cássia. Então, assim, ainda tem essa questão. Você não é bom nisso? Senta com um profissional que seja, Sim. para que realmente você faça um planejamento correto. É por isso que a gente bate muito, desculpa, mas por isso que a gente bate muito na tecla desse negócio do profissional te ajudar. Porque, assim, cada um no seu quadrado, cada um na sua caixinha. Se você não é bom naquilo, pra que que você vai arriscar colocar o seu negócio a perder? Por que que você vai tentar olhar no Google? Vou dar um Google lá, como é que eu faço? Não faz isso. Gasta sua energia naquilo que você é realmente bom. Se você Sim. oferta algum serviço, você é bom naquilo, gasta sua energia naquilo. A parte burocrática, tem a contabilidade para lidar. Tem a parte financeira, tem, né, a contabilidade que também faz. Então, assim, às vezes você pensa, vou economizar ali, vou numa contabilidade mais barata. Às vezes o barato sai caro. E Justamente como por causa dessa falta de personalização. Porque, como a gente está falando, gerar guia hoje em dia, cara, lá na 5 a gente tem muito processo que é automatizado. Por quê? Porque não tem necessidade mais da gente fazer o que a máquina faz, o que a inteligência Sim. artificial faz. Então, essa parte da análise, do sentar, do entender o caso a caso, isso a máquina não faz. A máquina analisa dados e padrões. Mas essa questão do entender o dia a dia, de entender o empreendedor, de entender o que ele está na cabeça ali, a gente consegue ainda fazer por causa desse contato humano que a gente tem, né? Então, Não, e de novo, né, eu reforço que isso também é um diferencial da 5. Então, de fato, assim, compartilhando de novo do negócio de vocês, da 5, é esse um dos grandes diferenciais. Então, assim, eu particularmente, como CNPJ, já participei de reuniões de contadores onde o rolê era só: "Vou cuidar, te manda aqui", literalmente, você tira nota, é. que eu assim, tá. é isso que significa? Mas nem não paga, assim, todo investimento, assim, não paga. Todas as conversas que eu já tive com vocês como cliente do tipo: "Cara, você tem certeza que esse tipo de cliente hoje é o que vai ser melhor para você? Você vai conseguir prosperar nisso? Você vai ver que isso vai ser sustentável? Você acha que daqui quanto tempo você vai conseguir?" Enfim. Tá precificando certo esse serviço que você Essa tá prestando para o seu precificação é cliente? importante. Tá, a gente não pode Importantíssimo. mudar de assunto. Já Mas tivemos muitas entende? conversas sobre isso. Isso para mim é o diferencial. E os exemplos que vocês trazem, dá para ver que não é só com o outro, é com todo Todo mundo. mundo. E é o que você trouxe, assim, cara, quem não tiver esse feeling, quem não tiver skin the game, quem não viveu o processo, está fadado. A inteligência, ela faz um monte de coisa por você. Então, assim, se for para fazer uma coisa operacional, vai ficar para trás. Com Não certeza. tem condição, não tem como continuar assim. E sabe o que é importante também, Dri, nesse começo, né? A gente vê muito
Hoje a gente vê muito mesmo na internet pessoas que não estão vindo do zero. Uhum. Então, elas vão lá e elas falam, assim, de alguns investimentos, de algumas coisas que não fazem sentido para quem está começando do zero, Sim. entre aspas. Como a gente, por exemplo. Como é que eu vou ir lá, sem ter nenhuma noção de como que o meu negócio vai fluir, e pegar um empréstimo? Sim. Ou como que eu vou dar o nosso próprio exemplo. A gente sempre soube que a gente precisava de uma empresa de marketing. Sim. Só que não era algo que a gente conseguia pagar. Por que que a gente ia ficar louca para pagar uma coisa que a gente sabia que a gente não tinha caixa para fazer? Sim. Ou pagar qualquer profissional? Então, o que que a gente fez? A gente se planejou. Nós queremos uma empresa de marketing, mas nós queremos uma ótima empresa de marketing. A gente não quer qualquer uma. Sim. Então, a gente se programou. Aí, quando chegou o momento que a gente falou assim, agora a gente consegue investir no que a gente quer, aí sim a gente foi lá e fez um investimento. Então, tudo, quando você tem um negócio, principalmente quando você começa um negócio como nós começamos, e aí eu posso falar por nós três, porque nós três começamos da mesma forma, Uhum. do zero, você precisa ter um planejamento constante. Não é sentei uma vez, fiz o planejamento da minha empresa e ele serve para a vida. Não é assim que Não funciona. mesmo, é muito Nosso dinâmico. planejamento, ele é constante, né, É. Cássia? Não só o nosso, você sabe disso, porque a gente planeja, multiplica também, é constante. E você tem que ir Sim. acompanhando, porque senão você não consegue sair do lugar. E aí, o que que você vai falar? Ah, empreender não é bom, não dá resultado, não consegui ter lucro. Mas você se planejou? Você está fazendo o investimento certo? Você realmente está utilizando de forma correta os seus recursos? Então, são várias coisas que a gente precisa analisar. Cara, e eu acho importante a gente, de fato, frisar e reforçar sobre isso, porque se a gente for parar pra pensar, acho que quando uma pessoa decide empreender, a gente tá falando de um sonho dela. Então, assim, ela sonhou ou ela sonha ativamente. Meu sonho, uma loja assim, no shopping tal, e eu vou faturar, e eu vou ser conhecida. Isso mexe com a parte emocional. Sim. Então, ela pode estar, muitas vezes, cega. E aí você precisa de alguém com a parte um pouco mais racional, de falar assim, cara, não tem dúvidas que você vai ser rica. Você não tem dúvidas que você vai ser sucesso, mas deixa eu te falar, nós vamos caminhar, entendeu? Aí. Você sabe que eu não Porque sei senão se seu sonho vai te pegar e vai te bater. Vai. tapão, Você nem vai tapa, odiar uma ele. porrada mesmo, vai Exatamente. sangrar, perder um dente. Eu fico vendo, às vezes, as movimentações. Adoro estudar sobre o mercado, adoro ver sobre um tudo, né? E aí eu fico reparando muito shopping. Então, eu vejo, às vezes, umas marcas pequenas, assim, que talvez era um sonho ir para um shopping. Cara, eu não sei se houve uma pesquisa anterior. Quanto é o aluguel? Qual o custo operacional? Eu vou ter que ter É. agora 2 equipes, porque é um horário maior do que um horário de loja. Ou O até meu público tá pronto para pagar o preço por isso, porque justamente. tudo isso muda o preço do seu produto. E aí é tão frustrante se você também não consegue manter. Eu vejo na minha área muito da saúde, quando eu era representante, eu vi alguns movimentos assim com profissionais, inclusive se você é profissional de saúde. Eu entendo, sabe, que tal, assim, ainda mais Goiânia, né? Goiânia é muito de imagem. A mulher goiana, ela precisa se vender, ela precisa chegar. Às vezes Sim. você não é aquilo, mas você tem que dar uma portada para você participar do meio. Mas cautela. Então, assim, eu vejo às vezes profissionais dando um passo muito grande, tipo, não. Vou começar meu primeiro consultório, minha clínica. Eu quero também o melhor É prédio de melhor. Goiânia. Vou pegar onde Ai, ai. está o mundo. Cara, qual que é o seu custo? Seu cliente está pagando hoje, ele está pronto para migrar para lá? E aí você vai em um ano, vamos hoje não, um ano, você tem que sair. Porque aí Não você tá assim, consegue. ai meu Deus. Então, assim, seja sonhador, mas tenha planejamento, tenha uma Sim. equipe que esteja junto com você, fazendo essas análises passo a passo, porque aí sim você tem prosperidade de negócio, senão vai ficar um É igual a sonho gente ali, falou, assim, né? tudo que a gente faz quando a gente empreende tem que ser intencional. Não dá pra você se guiar pelo seu sonho. Não dá porque fulano de tal deu certo. O Fulano sonho, de ele é o tal. combustível, né? Ele não O sonho é o planeja, não, pra você combustível. Mas ver. assim, a chance de dar certo é muito pequena, assim. Vamos, É. sei lá, um Flávio Augusto da vida. Deu certo. Mas é um em sei lá quantos milhões. Então, assim, não conta com a sorte. Se você tem a parte ali, se você consegue planejar e ir pro racional, vai pro racional. É seu sonho? É seu sonho. Mas vamos colocar o sonho no papel? Vamos colocar o seu sonho numa planilha? Vamos planejar? Definir Vamos. passos. E às Passos, vezes a gente é passos. mais sonhadora mesmo. Eu sou mais
no escritório é de falar, nossa, a gente precisa fazer isso. Eu sou. Aí o que eu faço? Aí eu vou na Cássia. Cássia, a gente precisa fazer isso. A gente tem caixa pra isso, Nath? Agora não. Por exemplo, eu levei uma situação pra ela semana passada. Falei, Cássia, tava conversando com meu irmão e tal, e ele me falou isso, isso, isso. Aí ela, Nath, acho que vai ser muito, muito bom pro escritório. Mas esse ano a gente não consegue. Já vamos deixar planejado pra começar em janeiro? Vamos. Então, Boa. assim, eu sou a pessoa que leva as ideias, entre Eu sou o aspas. pé no chão. E ela é o pé no chão da história. Então, ela Tem, fala, sim. Tenho. beleza, precisa, Uhum. precisa, mas a gente não pode fazer agora, a gente pode fazer tal mês. E isso não é uma vez no ano que a gente faz, é constantemente. Eu tô levando as coisas e ela me retornando se a gente pode, se a gente não pode. Então, se você é extremamente sonhador, tenha alguém ou da sua equipe ou uma consultoria, alguma coisa que te Puxa pra traga de razão. volta pra razão Sim. e que te mostre se aquilo faz sentido ou não. Alô, piscianos, câncer. Gente, Junto com os virginianos. um dia eu tô vendo a Adri toda enrolada, né? Aí eu falei, vem aqui em casa, senta aqui comigo, vamos olhar seus números. Ah, Foi? Foi no começo de ano ainda. Isso. Aí vamos olhar, vamos começar o ano certo, vamos olhar seus números. Quantos Nossa. desses pacientes são assim? Quantos são assados? Nath, eu não sei. Por que você tá responda assim? Para as pessoas, Isso. para as pessoas entenderem a diferença que faz você ter Total. alguém para te puxar. Por que você está fazendo assim, Nath? Não sei. Dri, por que você está precificando desse jeito? Nath, não sei. Rodou. Dri, Dó, exatamente. como que você manda o preço para os seus clientes? Mando assim, já falo que tem tanto por cento de desconto. Eu falei, não, você não tá fazendo isso, não. Aí ela, ai, Nath, Sim, falei, ela não, tava. calma. Para quem você dá desconto? Para quem, sei lá, o que ela falou na época, ela me deu as diretrizes, falei, beleza, então você vai passar assim o seu preço. Primeiro que você vai ajustar esse preço seu, que tá horrível, você tá pagando para trabalhar. Não foi desse jeito a Foi. conversa? Certo. Você tá pagando para trabalhar, vamos arrumar o preço. Arrumamos o preço, você vai passar o valor do seu serviço. E aí, dependendo de quem for esse cliente, se ele encaixar em alguma das suas diretrizes, aí você vai aplicar o desconto. Agora você já fala pro seu cliente de cara que você dá desconto para ele. Você sabe que eu Qual acho que que é a isso que lógica? eu passei deve ser comum mesmo das pessoas estarem Sim. sentindo, que é aquele assim, meu Deus, eu preciso vender. Assim, independente do quanto, tá tudo bem, tem alguém querendo meu serviço? Não Vou vender mais barato porque a pessoa Vamos tá fazer um querendo. negócio. Não, vamos, não. Só um minutinho. Vamos resolver. Você quer um brinde? Vou te dar um brinde. É o isso. desespero do início Sim. de ao mesmo tempo. E aí, Nossa, e aí, pura o que ansiedade. acontece? Ferrou, não paga as Você contas, perde você não dinheiro, você paga evolui. para É, trabalhar e você verdade. começa a olhar pro seu negócio e pensar assim, meu Deus. Quando é que a chave vai virar? Quando Será eu que olho algum pro meu dia eu vou amiguinho e ter falo, lucro? "Uai". Mas você errou no básico, É. na precificação do seu produto. Seja seu produto um serviço ou um produto que você vai vender, você errou no básico. Sim. Quem me ajuda nisso? A contabilidade. Se você tiver uma contabilidade boa, se você tiver uma contabilidade geradora de guia, Ixi. Não tá nem aí pra você. Sim. Você vai É. ficar naquele limbo ali constantemente. E aí, se a gente for pensar, né, de tudo que a gente falou aqui, vou começar com você, Cássia, pegando a sua expertise em finanças, em controles e tudo mais, pessoas que estão assistindo a gente, não é cliente da Cinco, elas vão mandar uma mensagem, entendeu? Pedindo um orçamento para entender como é para se tornar um cliente, mas ela ainda não dá conta. Ela ainda tá ali, assim, começando com o CNPJ, com o CPF dela, sabe? Vendendo um pouquinho. Se você pudesse dar uma ou duas dicas para ela conseguir fazer uma gestão melhor do ponto que ela está e do que ela consegue evoluir na parte de controle de finanças, qual dica que você daria? Controle tudo o que entra, tudo que sai. E principalmente arrume a precificação. Duas dicas que são assim, primeiro, precificação, porque se você precifica errado, dá ruim, dá muito ruim. E se você não tem controle, você também não sai do lugar. E é controle assim de tudo. Tanto, por exemplo, na parte pessoal, até o cafezinho que você toma, o café superfaturado que você toma, tem que estar na sua planilha de controle. Tudo. Porque principalmente no começo ali, se você não tem noção do que está acontecendo ali, cara, você não vai crescer. E fora quando você cresce sem esse controle, você cresce sem base. Então a chance de você quebrar também é alta, porque você não sabe que. Gente, eu, assim, olhando alguns podcasts, né? Tem muita gente que tá ficando muito dinheiro, assim, muito rica rapidinho com essa Uhum. questão dos infoprodutos.
beleza, assim, né? É uma área que é muito boa para ser explorada, realmente dá um retorno, mas você sabe mexer com o dinheiro que tá entrando, assim? Você tem o É controle? verdade. Porque da mesma velocidade que ele vem, ele pode ir se você não sabe para onde ele tá indo, né? Então, assim, controle. Controle e precificação. São as dicas que a gente dá, assim, para quem tá começando. Controle e precificação. Acho Mais que ficou bem importante. claro porque que a gente chama ela da rainha do controle das 5. Que ela Precisa, Você gente. viu precisa quantas falar. vezes ela falou controle nesse Então vai momento? contar, então vai contar e vai deixar brigar. Controle, Controle. controle. Ela é... Controle. Aí eu Ela falo que ela sou é controladora. controladora, ela Sou. fala que não. Sou. Porque Muito bem. senão, Ainda como que a bem gente que ela vai? é, Ainda né? bem que Como que a tem, gente vai, gente? exato. É isso. Ainda bem que tem. O seu Sim, perfil é sim. necessário. Com certeza. E antes de eu passar para você, Nath, vou falar rapidamente uma coisa por mim, né? Uma história rapidinho da Adriane CPF. Eu lembro que quando eu fiz uns 18, 19 anos, né? Faculdade, aí você tem o quê? Começa a ter aquela. Sou maior. Aí eu lembro. Independente. Quer Não, gastar. e outra, aí eu fazia faculdade ali perto da Flamboyant, né? E na Flamboyant Nossa. pegar o ônibus. Minha filha, você entra na Riachuelo, eles oferecem um cartão. Você entra no Americanos, oferece um cartão. Perigo. Marisa, Perigo. só com seu CPF, assim, seu RG. Falei, vamos lá. Você Vamos acha fazer que eu tô cartão. nesse limite? Vamos Se fazer. ele acreditou em mim, é Mas porque que eu isso? posso. Gostou da minha cara. Falou, tem crédito. Enfim, e aí eu fui, fiz, comecei a comprar as brusinhas, uma bolsa, e eu, assim, estudava, não tinha um trabalho ainda naquela época. Acho que naquela época, eu até comecei a trabalhar depois, mas assim, total noção, né, sobre controles e tudo mais. Até que chegou um momento que eu me endividei, e aí eu tive que pegar um dinheiro de férias, que eu recebi purinho ali, eu não ia viajar nem nada para Ai, pagar contas. Dicas. E aí depois, essa já foi um grande Triste. aprendizado, que eu falei, não é, nem tudo lhe convém, como é que é? Não é tudo que lhe Tudo convém é porque eu lícito, posso. mas nem tudo te convém. Isso aí. Aí o primeiro aprendizado. Depois, porque eu não sou o seu perfil, controle e tudo mais, uma coisa que me ajudou muito foi começar a consumir o conteúdo da Natália Arcuri. Uhum. E aí eu lembro que uma das primeiras coisas que ela fez de exercício mesmo, ela falou, você vai pegar todas as suas contas e você vai escrever. O que é seu custo de comida? O que é seu custo de bebida? O que é seu custo de tudo? Eu não abria minha fatura do cartão de crédito pra eu ver. Assim, eu não olhava quando que eu pagava de imposto, se tava certo, se não tava, o que tava de débito automático. Eu lembro que quando eu fiz isso a primeira vez, eu peguei um Você papel mesmo, assustou? assim, ó, e anotei. E aí eu falei assim, gente, mas eu tô pagando uns trem de débito automático que às vezes eu nem tô consumindo. E aí, às vezes, é isso que tá me deixando mais pobre. Vou te dar um exemplo, assinatura. Gente, tem gente que Exato. gasta dinheiro com assinatura demais. Aí, assim, por exemplo, armazenamento em nuvem. Você precisa de 3 assinaturas de armazenamento em nuvem? Então, Você não precisa. Mas se você não planilha, se você não vê. controla, Você nem vê que você tá pagando. E na hora que você porque fechou, foi R$19,90. exatamente. E aí vai aumentando a assinatura. Você não tá Aí você tem umas vendo. 5 de R$19,90. E fora que, tipo assim, vai atualizando. Se você não abre a sua fatura, você nem vê. É Exato. porque coloca tudo ali no débito automático. Isso que eu Sim. falo. Você tem que saber exatamente o que tá entrando. Até o cafezinho que você gasta. Porque no final do mês, quando você for somar os cafezinhos, Sim. aí Até você porque os percebeu. cafezinhos andam meio superfaturados, né? Esse ano o café aumentou, eu vou te É. falar. O cappuccino, então, Ô, céu. tá difícil. Nath, e você? Assim, nós falamos muito, sei que você tem já uma experiência mais com liderança, com empreendedorismo. Quem tá assistindo a gente agora ainda não é cliente da Cinco, mas ela tem um negócio pequeno, ela quer prosperar. Qual dica para ela, assim, de onde ela está, fazer algo para que isso aconteça de forma correta? Tá, vamos lá. O mais importante é e sempre será começar certo. Então, a gente até tem um e-book. Depois, quem tiver interesse em, né, adquirir, pode falar com a gente, porque ele é um e-book que te ensina exatamente como começar certo. Então, assim, desde precificar, de planejar, tudo, a gente ensina tudo nesse e-book. Por quê? Se você começa certo, a chance de dar certo é maior. Mas ok, não comecei certo, quero partir daqui onde eu estou. Você vai ter que primeiro planejar os próximos passos que você vai dar. A gente fala que quem não planeja, planeja errar. É automático. Então, assim, você tem que estar sempre planejando seus próximos passos. E, claro, revisitando o que você planejou, vendo se aquilo deu certo para você conseguir dar o próximo passo. E uma dica muito importante que eu vou deixar é não economizar em coisas importantes. Por exemplo, infelizmente, e infelizmente mesmo, a gente costuma falar que a contabilidade, ela é uma profissão prostituída. É exatamente essa palavra que a gente usa. Por quê? Porque sempre tem um gerador de guia que vai fazer mais barato. Sim.
Você sempre vai achar uma contabilidade mais barata. Isso aí é um fato. Mas a questão é, vale a pena? Vale a pena você contratar um serviço mais barato que não vai te dar respaldo? Que não vai te ajudar a crescer? Porque uma boa contabilidade, eu não estou falando da 5, eu estou falando de qualquer boa contabilidade. Uma boa contabilidade, ela vai te dar a base para você crescer, para você prosperar. Sim. Vocês podem olhar os clientes da 5, se você perguntar, boa parte deles vai responder exatamente isso. Que conseguiu organizar a casa e prosperar. Sim. Por quê? Porque a gente mostra coisas que, na maioria das vezes, esse empresário ele não está vendo. Por quê? Porque quem empreende no Brasil, geralmente, ele entende do negócio no qual ele está empreendendo. Ele não entende de finanças, ele não entende de gestão de negócios, ele não entende de gestão de pessoas. E aí aquilo vai se perdendo na rotina do dia a dia. E aí chega a gente com o olhar de fora e consegue te mostrar exatamente o que está sugando seu dinheiro. A gente vai trazer uma cliente aqui, ela vai falar para vocês o que a gente fez na empresa dela. Uau. Foram pequenas coisas que nós fizemos e que deu uma diferença gigantesca no caixa dela. Uhum. São coisas, assim, muito básicas. Só que você não sabe. Você não Exato. entende. Não é o segmento. Não é do que expertise, não né? é o que você consegue fazer. Então, não economize em coisas importantes. Ai, contabilidade não é importante. É. Acho que a gente viu hoje muito que é. Contabilidade é muito importante. Ah, porque você é contadora. Não. Sim. Mesmo antes de ser contadora, eu sabia o quanto a contabilidade era importante para as empresas. Porque eu até falo isso, eu tinha até muito receio de abrir uma contabilidade, porque uma contabilidade ela pode te ajudar a prosperar ou ela pode te ajudar a quebrar. Nossa, e já visto casos assim também, Ela pode fazer as duas coisas. infelizmente. Então, assim, não economiza. Ai, não consigo pagar a melhor contabilidade agora. Ok, então seja muito, muito criterioso no que você está fazendo na sua empresa. Tenha realmente controle de tudo que você está fazendo, planeje os seus próximos passos, não misture a vida da empresa com a sua vida pessoal. Separa um salário para você. Não, meu salário vai ser 2.000. Tira só aqueles 2.000 da empresa e paga o que você tiver que pagar. Não saqueie a sua empresa. A gente fala isso mesmo, real. A gente fala, não saqueie a sua empresa. A menos que você queira ser um autônomo pro resto da sua vida, aí você faz o que você quiser. Se você quiser misturar, o problema é seu. Agora, se você quer crescer, se você quer realmente ter uma empresa e você tira todo o dinheiro da empresa sem saber o que está acontecendo, você está saqueando sua empresa e você está prejudicando seu sonho. Sim. Empreender no Brasil já não é fácil, porque a carga tributária é muito alta. Aí entra mais uma vez a figura do contador. De que forma a gente pode otimizar essa carga tributária? Se você tem um contador gerador de guia, ele não tá nem aí para isso, ele não vai olhar para isso. Então já não é fácil. Aí se você ainda vai lá e não tem o mínimo cuidado com os seus negócios, a chance dele não dar certo é muito grande. E aqui no Brasil tem pesquisas e é comprovado mesmo que 95% mais ou menos das empresas fecham nos primeiros 5 anos. É mais ou menos essa média. E por quê? É por falta de faturamento? Não. É por falta de planejamento. Na maioria das vezes. Quebra por falta de caixa. Sim, e porque gastou, porque não sabia de onde tá entrando, onde tá saindo. E no quesito liderança e gestão de pessoas, depois nós vamos ter um episódio específico disso, porque isso aí também é um negocinho que quebra empresa, que eu vou te contar um negócio. Assim, você pode ter dinheiro. Esse tem que ser um episódio só pra isso. Por quê? Pessoas precisam de pessoas. E empresas são feitas de pessoas. Seus clientes são pessoas. Então, esse é realmente, assim, um tema muito delicado. Eu acho que todo mundo vai continuar investindo, você vai ter que continuar estudando sobre, né? Não tem fim. Sempre. Não. Bom, então, assim, como que as pessoas acham vocês? Como achar 5? Quero contratar, quero saber mais, quero falar com a Nath. Fala aí. Vamos lá. A 5 tá no Instagram como 5.contábil. Lembrando que 5 é SIMCO.
Contábil. Lá tem o nosso WhatsApp, você pode clicar lá no link, vai cair direto no nosso número e a gente consegue ajudar vocês. E com certeza, nós não temos só planos consultivos. Se você quiser uma contabilidade simples, nós temos esses planos também. Eu te oriento a fazer isso? Não, não te oriento a ter uma contabilidade completa. Mas tenha certeza que se você entrar em contato com a gente, nós vamos ter sim um plano que cabe no seu bolso para que você tenha o melhor controle possível da sua empresa. E você, Cássia? É isso. Como encontramos você também por Você lá? me encontra no Instagram, pelo @acaciacarvalho. Lá também a gente vai dar muitas dicas de financeiro, de controle. Adoro esse controle. Controladora. Controladora. É isso, a Cássia Carvalho, estamos lá no Instagram. Mandar fazer uma plaquinha para a sala da Cássia quando ela estiver lá assim. Controladora. Não é controladoria, é controladora. É a Mas melhor descrição. vocês viram, gente, tem que ter intencionalidade em tudo. A gente só tem intencionalidade quando a gente controla. A gente não controla tudo, mas o que dá pra você controlar, controle. E o que a gente não controla, a gente fica grilada, né, Cássia? Isso aí é um detalhe. Isso aí é dia. detalhe. É isso, gente. Não é fácil. aula. Se Não é fosse fácil, qualquer um empreenderia, Sim. né? Mas é possível. Arrasou. Não. Da Mas é forma possível. correta, é claro. Gente, que aula. Eu tenho certeza que quem assistiu, assim, com certeza saiu daqui melhor e pegou várias dicas para conseguir colocar em prática amanhã. Então, assim, é papel e caneta na mão, intencionalidade em querer ser certo e fazer correto e buscar informação. No Instagram das meninas e da 5 também já tem várias informações que você pode complementar o que foi falado aqui e também os podcasts, os próximos episódios vão ser cada vez mais ricos, a gente vai aprofundando em assuntos que com certeza vai ser muito interessante para você, empreendedor, para você que quer empreender ou para você que quer saber um pouco mais de contabilidade, por isso que é justamente o Conta com Elas. Bom, muito obrigada, né, por esse momento, essa troca. A gente espera todos vocês no próximo episódio e até lá.